galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um vídeo do nosso podcast da Kings World Cup Nations, nosso podcast da Kings League, né? Mas que agora no momento estamos falando sobre a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da Kings, que está acontecendo agora no Brasil e teve início da terceira rodada ontem, né? Ontem, sabadão, início da terceira rodada, terceira e última rodada da fase de grupos, e assim, muita coisa interessante, como vocês podem ver no título. Hoje é dia de Brasil. Hoje temos Brasil que vai jogar valendo vaga, vai decidir a vaga para o Last Chance, né? Se consegue para o Last Chance. E também tivemos ontem a história sendo feita, né? Pela primeira vez na história tivemos o shootout triplo, algo diferente e interessante, mas que sim, além de ser diferente, tá de certo modo esquisito, 3 equipes batendo shootout. Foi muito legal, tá? Eu pelo menos gostei bastante do entretenimento, a resenha aconteceu. Beleza? Mas enfim, vamos passo a passo, vamos aqui falar tudo bem explicadinho. Ontem, né, nos seus mínimos detalhes, aqui no nosso podcast. Ontem, então, como eu disse, primeiro dia do round 3, no caso são só sábado e domingo, só esse final de semana de última rodada, né, da fase de grupos. E assim, galera, tivemos a equipe da tivemos várias equipes, né, jogando, no caso 10 equipes, 5 jogos, como foi na primeira rodada. Essas eram as partidas. A primeira partida do dia, Alemanha e Japão, e essa partida, junto com a partida da Argentina e dos Estados Unidos, eram as únicas partidas do mesmo grupo, tá, no dia. Única, único grupo que ia ser definido ontem, no caso, porque outras partidas eram um do grupo E, outro grupo C e outro grupo D. Então, nenhum grupo estava ali, no caso, são partidas distintas, podemos dizer assim. Então, únicos dois times que jogavam, os dois times não, os dois jogos do mesmo grupo eram o do grupo B, a Alemanha e Japão, a Argentina e Estados Unidos. Então, começamos com Alemanha e Japão, que para a gente ter o shootout triplo e para a Alemanha se manter viva na competição, a Alemanha precisava vencer do Japão para chegar a 2 vitórias, né? Porque a Alemanha venceu dos Estados Unidos sexta-feira, né? Ontem, e ontem acabou vencendo o Japão num jogo muito interessante. O Japão, cara, é a segunda, né? Como é a segunda edição da Kings World Cup Nations, e é a segunda vez que o Japão participa. Já participou da primeira. E olha, o Japão, ele não fez um jogo ruim contra nenhuma das equipes, contra a Argentina, contra a própria Alemanha agora, né? E contra os Estados Unidos, o Japão fez um jogo interessante, fez 3 jogos interessantes, mas nenhum deles conseguiu a vitória. A gente já até teve uma esperança, né, para que o Japão chegue a virar o jogo, chegue a ficar 3-2 para o Japão, e aí a gente teria um empate triplo entre Japão, talvez, né, a gente tivesse um empate triplo, mas também não tivemos, caso o Japão vencesse. Mas enfim, o Japão não estava, como eu disse, e foi um erro no último podcast, eu errei, tá? O Japão não estava eliminado. Foi erro meu ter falado aquilo, o Japão estava quase eliminado. Era muito difícil, mas precisava vencer e que o outro jogo também desse uma combinação de resultados na outra partida do grupo. Enfim, mas o Japão acabou perdendo. Mais uma vez o presidente do Japão errou, um pênalti presidente, né? Errou os três que bateu, mas ele é um cara muito legal, tá? Um cara muito god. O Japão, quando ele logo erra o pênalti presidente, o Hakozaki, né? O Hakozaki vai lá e faz o gol, vira o jogo. Logo quando o pênalti presidente o cara errou, então assim, já todo mundo vai comemorar com o presidente, pô, a gente tá aqui por você, você errou, mas a gente é um time, a gente é uma seleção unida. Então, muito legal essa atitude, mas enfim, Japão eliminado e a Alemanha sobreviveu, hein? A Alemanha sobreviveu e dependia, óbvio, a Alemanha sobreviveu, mas dependia de um resultado ali para para se classificar direto ou não, tá certo? E também tivemos de novo México, absurdo México, né? Assim, o México pegou um grupo entre a Arábia Saudita, Indonésia e Índia. Eu não sei de verdade como que o México perdeu para a Arábia Saudita. Talvez eu até saiba, mas essa Indonésia ganhou da Arábia Saudita. Então assim, alguma coisa tá desconexa dessa aí. Ou é a derrota do México para a Arábia ou a derrota da Arábia para a Indonésia. Porque a Indonésia tomou um 14-2 que não viu nem a cor da bola. A Indonésia tomou 2 gols no replay. No replay, tava passando o replay de um gol, a Indonésia estava tomando outro. Então assim, mais uma goleada do México. Dessa vez o México foi bem, né, na goleada, né, do 18-2. Como vocês podem ver aqui, ó, indo para o match ball 17-2 contra a Índia e indo para o match ball 13-2 contra a Indonésia.
absurdo, né? O México obviamente pegou duas seleções muito fracas. A da Índia é irreconhecível. A seleção da Índia é horrorosa, muito ruim a seleção da Índia. Não sou um cara desumilde, né? Tô falando isso, mas assim, uma das piores seleções que eu já vi, de verdade mesmo. Muito ruim a seleção da Índia. Enfim, o México faz a parte dele, apesar de ser grande favorito, é o semifinalista, né? Foi semifinalista da última Copa do Mundo da Kings, só perdeu para o Brasil na semifinal por 3-1, um jogo muito apertado, mas assim, aqui ele faz sua parte, venceu a Índia 18-2 e vence ontem, né, a Indonésia 14-2, mais uma vez, e dessa vez tivemos o destaque para o Pepe, né, o Pepe Ashkenazi. Pepe Ashkenazi fez 4 gols. Agora ele se isolou na artilharia da Kings League, né, da Kings World Cup Nations, perdão. Se isola na artilharia da Kings World Cup Nations e agora, obviamente, vai dos outros buscar, né? Pegou um grupo muito fácil mesmo, de verdade. Uma Kings World Cup Nations que eu não entendi por que no grupo da Argentina, por exemplo, ficou Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Japão. É um grupo ruim, um grupo difícil, e nesse grupo ficou Índia, Arábia Saudita e Indonésia, entendeu? O México passeou nesse grupo, fez o que quis. 35 gols marcados no total nessa fase de grupos, absurdo, né? Perderam o primeiro jogo da Arábia Saudita e ainda eles foram ganhando o primeiro jogo da Arábia Saudita pro matchball, né? Eles foram ainda vencendo a partida. Tava 3-2, mas depois acabaram tomando a virada para a equipe da Arábia Saudita. Contra a Índia, um amasso, e contra a Indonésia, outro amasso. Então, o México muito perto da vaga, né? É difícil o México ficar fora, porque o México ainda tem os jogos de hoje, mas enfim, a gente fala disso depois, mas é muito difícil o México, mesmo que fique em terceiro, tem grande chance de classificar, porque tem, se eu não me engano, tá com um saldo de 27, né? Saldo de 27 acho que ninguém vai conseguir. Enfim, tivemos também outra partida válida pelo grupo C, no caso a primeira válida pelo grupo C, que hoje se completa. O duelo entre França e Polônia, uma grande partida com muitos gols, né? Uma partida que tivemos muitos gols. Assim, a equipe a equipe da França, ela não fez gol na primeira rodada contra a Itália, né? Acabou tomando aquele 12-0 que a gente achou, que goleada, né? Como que a Itália conseguiu fazer isso? Como que a França conseguiu tomar tanto gol assim da Itália? E não fazer nenhum, né? Na Kings League, na Kings World Cup Nations, que a gente acha isso, né, um absurdo. E assim, galera, eu não sei como. Primeiramente, eu não sei. E segundamente, como é bom o Lessec. Que goleiro bom com os pés. Ele que faz o gol que abre o placar e ele que faz o gol que termina a partida. Então ele começa os gols da França e termina os gols da França. Absurdo que o Lessec jogou. Bom goleiro e muito bom com os pés, tá? Muito bom com os pés. Então a França vence e se mantém viva aí para disputar a vaga para a próxima fase, que a gente também pode ter um empate triplo neste grupo, beleza? E aí tivemos a grande partida do dia, que foi entre a Argentina e Estados Unidos, que se completava com a primeira partida do dia, no caso Alemanha e Japão. E se não tivéssemos a vitória da Alemanha e tivéssemos a vitória dos Estados Unidos, a gente teria o triplo shootout, né? O triplo shootout aí pela primeira vez na história da Kings League, né? Pela primeira vez na história da Kings World Cup Nations ou da qualquer competição da Kings. E tivemos a vitória dos Estados Unidos, grande atuação do Gabriel Costa, brasileiro, joga pela seleção dos Estados Unidos, joga por lá nos Estados Unidos mesmo, agora vai ter Liga Americana, então vai ter a Kings League dos Estados Unidos, o Gabriel vai jogar. Muito bom jogador, joga muito, tem outro brasileiro também que é o Gustavo, muito bom, mas enfim, goleiro, apoio, bom goleiro, e a gente tem essa vitória, né? Eu particularmente estava torcendo muito para os Estados Unidos para a gente ter realmente essa resenha, ter esse triplo shootout aí que era muito importante para o conteúdo. E tivemos os Estados Unidos venceu a equipe da Argentina, garantindo que Estados Unidos, Argentina e Alemanha iriam disputar duas vagas, né? Iriam para o shootout disputando duas vagas, uma para o primeiro e outra para o segundo lugar. Só um desses times seria eliminado. Muito legal, né? Muito legal, e a gente teve isso. Mas antes disso, tivemos a finalização do grupo D, né? Finalização não, mas é a garantia que a Espanha se classifica como primeira colocada. A Espanha, a única equipe até o momento que venceu os 3 jogos, tá? Invictus vence em 7-3 o Brasil, vence em 8-5 o Peru e vence em 5-2 a seleção do Catar. A seleção espanhola, então, a única seleção que venceu as 3 partidas, invicta, 100% de aproveitamento. Teve sorte
assim, é complicado falar, né? Mas a equipe é sorte e competência, porque o Catar abre o placar e o Catar faz o mesmo jogo que fez contra o Brasil. Um jogo chato de ficar se defendendo, difícil e tudo mais. Só que aí a Espanha faz um gol no gol doble com o Nola e com a carta da Espanha no Star Player, o Nola faz outro, então fica 4-1 para a Espanha. Fica 4-1, né? Porque o presidente do Catar tinha feito e tinha empatado o jogo 2-2. Mas aí o Nola vai lá e faz, fica 4-2. Depois o Cristiano Lobato finaliza com o jogo, fica 5-2 para a Espanha. Enfim, a Espanha fez 3 gols, de qualquer modo venceria, mas não iria para o matchball, né? Não iria para o matchball, iria para o shootout. Mas a Espanha vence, garante o primeiro lugar do grupo e agora deixa Brasil, Peru e Catar disputarem a outra vaga. Caso o Brasil vença hoje, já garante a vaga, né? Mas tudo depende do Brasil. Mas muita coisa pode acontecer ainda. Beleza? Então, Espanha invicta, ficar de olho na seleção espanhola, seleção muito forte, a primeira seleção a se classificar para as quartas de finais da Kings World Cup Nations, tá certo? E aí, galera, esses foram os resultados do dia. Vitória da Alemanha 5-4 para cima do Japão, vitória da Itália 14-2 para cima da Indonésia, vitória da Itália não, vitória, só olhei a bandeira, falei. Vitória do México, perdão, 14-2 para cima da Indonésia, vitória da França 9-7 para cima da Polônia, vitória dos Estados Unidos 8-5 para cima da Argentina e vitória da Espanha 5-2 para cima do Catar. Com isso, com vitória da Alemanha e vitória dos Estados Unidos, a gente teve o histórico triplo shootout, que resenha máxima, né? Muito bom de assistir. Como funciona? Galera, sorteio. Time A, no caso, Argentina bate contra os Estados Unidos, Estados Unidos bate contra a Alemanha, Argentina bate contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos defende. Os Estados Unidos bate, a Alemanha defende, a Alemanha bate, a Argentina defende. Depois troca. Depois a Argentina bate, a Alemanha defende, a Alemanha bate, Estados Unidos defende, Estados Unidos bate e a Argentina defende. Vai trocando assim, no caso, vai fazendo essa troca para todo mundo bater em todo mundo e todo mundo defender contra todo mundo. Quem fizesse 5 gols primeiro venceria. E quem fez 5 gols primeiro foi a seleção dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos acabou fazendo 5 gols primeiro. Depois foi lá a Alemanha e fez. Com isso, eliminando a Argentina. Então a Argentina foi eliminada. Claro, a Argentina ainda pode passar como o melhor terceiro. O saldo de gols da Argentina é 0. Mas tem chance, mas é mais remota, podemos dizer assim, tá certo? Então, se foi feito isso, os Estados Unidos chegou, se não me engano foi no nono round, no oitavo round, perdão, exatamente isso aí. No oitavo round os Estados Unidos chegou a 5 gols, a Alemanha também chegou a 5 gols no oitavo round, a Argentina não conseguiu, então foi eliminado com 4. Aí tivemos no nono round, Estados Unidos contra a Alemanha, então a gente só ficou Estados Unidos batendo contra a Alemanha para ver, ficaria, né, batendo Estados Unidos contra a Alemanha para ver quem ficaria com a primeira colocação. Então quem seria classificado, né, se classificaria direto para as quartas de finais. Quem perdesse iria para o last chance das duas equipes. E os Estados Unidos foi lá e errou com o Gabriel Costa, né, o nosso brasileiro, né, mas o brasileiro Gabriel Costa foi lá e errou. E a Alemanha foi lá e converteu e a Alemanha se classificou então direto para as quartas de finais. A Alemanha entrou, vamos dizer assim, com uma vitória, né? Só ontem a Alemanha tinha vencido o primeiro jogo e ela conseguiu já vaga para as quartas de finais. Legal, né? Muito legal, mas é isso que aconteceu. Que formato, galera. Que formato legal, que formato interessante, muito bom de se assistir. Muito legal, muito interessante. Vamos torcer para que hoje aconteça isso mais vezes. E por que que a gente torce para isso e como que acontece isso, né? Quais resultados precisam para termos mais triplos shootouts, né? E é simples, galera. Primeiro jogo do dia, então, de hoje, temos Arábia Saudita e Índia. Assim, já é o primeiro jogo do dia que pode garantir triplo shootout se a Arábia vencer a Índia, tá? E aí a gente teria um triplo shootout entre Arábia, Índia e México, tá certo? E assim, eu acho que o México tá classificado, galera, porque mesmo se o México fica em terceiro, o México vai ter o melhor saldo de gols, porque tem 27 de saldo, é muito difícil, tá? E eu acredito que esse jogo entre a Arábia e a Índia vai ser outro amasso. Acho que a Arábia vai humilhar a Índia. Eu de verdade, a Índia é muito ruim, galera. Eu acho que vai ser mais de 10 gols de diferença de novo um jogo contra a Índia. A Índia é muito ruim, muito fraca mesmo, galera. Eu acho que a Arábia Saudita vai com o Nawaf, Abdul Hali. Então, assim, acho que realmente Nawaf e companhia vão deitar para cima da Índia e a Arábia vai vencer, aí confirmando já o triplo shootout depois de todos os jogos, né? Porque o triplo shootout acontece depois da última partida do dia, beleza? Segundo jogo do dia, então, 3 horas da tarde, as famosas 15 horas,
teremos Itália e Argélia. E o que precisa acontecer para termos triplo shootout também, que é a nossa resenha máxima do momento. A Argélia tem que vencer a Itália, tá? Mas eu já acho isso mais difícil. Obviamente, a Arábia Saudita e a Índia eu tô dando como 99% de certeza que a Arábia Saudita vai vencer. Já aqui eu acho realmente difícil. Eu acho que a Itália é a favorita a vencer da Argélia. Tem o Perotti, tem bons jogadores. Acho que a Itália deve vencer a Argélia. E aí se classificaria junto com a França. A Itália se classificando em primeiro, França se classificando em segundo, eliminando qualquer chance de triplo shootout. Beleza? Então, esse é o segundo jogo do dia. Terceiro jogo do dia, aí é um jogo do grupo A, é um jogo que vale pelo grupo A. E nesse jogo do grupo A a gente pode ter um triplo shootout, porque também tem depois o jogo, né? Esse é Marrocos e Holanda, mas a gente vai ter Colômbia e Chile também hoje, já que todos os grupos se definem hoje, né? Hoje é a última rodada da fase de grupos. A gente tem Marrocos e Holanda. Marrocos está na terceira colocação, a Holanda também. Então são duas equipes que têm uma vitória a cada. A Holanda venceu a equipe do Chile. Não, a Holanda venceu a equipe do Chile, da Colômbia. Exatamente. A Holanda venceu a equipe da Colômbia. Não, a equipe. Quem que a Holanda venceu? Agora eu tô nessa dúvida. Eu não sei quem que a Holanda venceu. Não foi o Chile. Não foi ninguém. Enfim, a Colômbia perdeu para o Marrocos, né? A Colômbia perdeu para o Marrocos. Marrocos perdeu para o Chile. Enfim, a Holanda tem uma vitória. Essa é a verdade, né? E o Marrocos, então, no caso, galera, tem que vencer o jogo aqui. O Holanda venceu o jogo, enfim, vai para 2 vitórias. No caso, né, isso aconteça, Marrocos vence ou Holanda vence. Agora realmente deu um branco na cabeça em que a Holanda venceu, mas enfim, não foi o Chile, obviamente, porque o Chile venceu as duas partidas e a Colômbia não foi também, mas enfim. Marrocos se classificaria se classificaria não, mas garantia duas vitórias, né? No caso aí seria contra Chile e seria contra a Colômbia e contra a Holanda, as vitórias do Chile, do Marrocos, meu Deus, do Marrocos, e aí a gente teria nesse terceiro round já garantido, porque também são 2 jogos do dia. E aqui, o Marrocos para mim é uma das seleções favoritas, tá? Tem o Nadir e tudo mais, é uma boa seleção, uma seleção forte. Tem o Nadir, tem o camisa 98, que eu sempre me esqueço o nome dele, mas ele é muito bom de bola. A Holanda é uma equipe ajeitada, tá? Apesar de não ter Kings League na Holanda, é uma equipe ajeitada, uma equipe interessante também. Na sequência, aí sim temos o fechamento do grupo A com o jogo, né, entre Colômbia e Chile. Aí sim, esse jogo entre Colômbia e Chile o jogo assim, galera, aqui também eu acho que para ter um triplo shootout aqui, que é o que a gente quer mais que aconteça, é bem possível, tá? Porque Colômbia enfrenta o Chile e, na minha opinião, a Colômbia é favorita contra o Chile. Apesar do Chile ter feito um grande jogo, venceu 6-1, né? Meteu 6-1 no Marrocos, bem surpreendente, mas a Colômbia tem jogadores muito bons, né? A Colômbia é a atual vice-campeã da Kings World Cup Nations. Foi segunda colocada na Copa do Mundo de Seleções da Kings. Então, é uma seleção muito boa. E se perder, tá fora. Então vai entrar com a faca entre os dentes. O Chile precisa da vitória para se classificar em primeiro. Senão a gente terá um triplo shootout. E caso vitória de Marrocos, Colômbia, a gente vai ter a resenha máxima também. Tá certo? Então, galera, dito isso, temos agora a partida que mais importa. Às 18 horas, às 6 horas da tarde, teremos Brasil e Peru. Teremos a nossa seleção brasileira contra a equipe contra a seleção peruana. Seleção peruana que não é uma seleção boba, não é uma seleção fraca. Estava vencendo o Catar no primeiro jogo, acabou tomando a virada, né? Perdeu para o Catar. Fez um bom jogo contra a Espanha e agora vai enfrentar o Brasil valendo a vida, tá? Caso o Peru vença, todo mundo ficará com uma vitória e a gente terá um triplo shootout para apenas um se classificar, tá? Apenas um se classificaria aí no caso no triplo shootout de Brasil-Peru. Beleza? E galera, eu vou falar aqui do jogo, mas eu já vou aproveitar que tá aqui 2 presentes aparecendo na tela, que é Renato Vicente Coringa, para falar de uma treta, né? Não vou falar aqui agora, mas se vocês quiserem um podcast mais detalhado para falar sobre essa treta da Loud, né? Uma treta interna da Loud. O Renato Vicente muito descontente, provavelmente deve sair da Loud, tá? As chances são muito grandes de Renato Vicente estar deixando aí a presença da Loud. Enfim, a Loud no geral, muito zoado isso, né? Mas enfim, isso é detalhe para outro vídeo, para a gente falar talvez mais especificamente, beleza? Então, teremos Brasil em campo hoje e vamos lá para os grupos. Como eu disse, galera, aqui, é verdade, a Holanda não venceu de ninguém,
Por isso que eu tava maluco. A Holanda não venceu de ninguém. Eu tava tentando achar uma vitória da Holanda, mas não. A Holanda perdeu os 2 jogos. Ela perdeu pro Chile e perdeu pra Colômbia. Pô, exatamente, obrigado. Agora que eu lembrei. Então, pra gente ter um empate triplo nesse grupo, o Marrocos precisa vencer a Holanda, que eu acho bem possível, tá? E a Colômbia tem que vencer o Chile, que eu também acho bem possível. E aí a gente teria um empate triplo no grupo. Grupo B, como eu disse, o grupo que já foi definido, o único grupo definido, né, da Kings World Cup Nations, o grupo que não temos jogos hoje. Holanda se classificou em primeiro, Estados Unidos se classificou em segundo e a Argentina está em terceira. Não está eliminada, mas também não está classificada, né? Vamos dizer assim, porque o saldo de gols da Argentina é -1. Eu achei até que era 0, eu falei errado, mas é -1. Então a Argentina teria que se classificar com o melhor terceiro com saldo de gols -1. Então é muito difícil a vida da Argentina. A seleção argentina, que venceu os 2 primeiros jogos, pode estar já eliminada da Kings World Cup Nations. Complicado, mas enfim. Difícil, né? Difícil a vida da seleção argentina dos nossos hermanos. Então, beleza? Grupo B definido. Grupo C, que tivemos jogos ontem, né? Do grupo C, França e Polônia jogaram. Polônia já eliminada, 0 vitórias. 0 vitórias. 3 derrotas para a Polônia, saldo de gols -9. Agora, França, né? Também jogou ontem, então 2 vitórias, saldo de gols -6. E agora, hoje, teremos Itália e Argélia. Caso a Itália vença, pronto, acabou. A Itália se classifica em primeiro, vai direto para as quartas de finais. Caso a França se classifique em segundo, mas caso a Algéria, e a França vai para a chance, e caso a Algéria vença, a Argélia se classifica não, perdão, vai obrigar a termos um shootout triplo, no caso entre Itália, França e Argélia. Aí a gente teria um empate triplo entre essas seleções para disputarmos aí mais uma vaga. Então seria mais um shootout triplo no dia. Grupo D, grupo do Brasil. Aqui eu realmente não quero shootout triplo, tá? Porque seria doloroso. Temos já a Espanha classificada, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento da seleção espanhola, saldo de gols de 10. Aí temos o Catar, que também jogou ontem contra a Espanha e perdeu, com um saldo de gols -3, na terceira colocação. Está atrás do Brasil por conta do confronto direto, que o Brasil venceu, saldo de gols igual. Caso o Brasil, que o Brasil enfrentou hoje o Peru, caso o Brasil vença o Peru, Brasil classificado em segundo lugar, vai para o Last Chance. A gente vai ter que jogar na segunda-feira, a gente já vai ter que jogar amanhã, caso o Brasil vença. Mas eu quero isso, quero que o Brasil jogue amanhã, porque é a única forma que o Brasil tem de passar agora é no Last Chance. Não tem como se classificar, obviamente, mais em primeiro. Não tem como ir direto para as quartas. Então, assim, vamos torcer para o Brasil vencer. Mas o que aconteça caso o Agnello, né? Agnello e companhia vençam o Brasil? O Brasil iria disputar o Last Chance. O Last Chance não, perdão. O shootout triplo entre Brasil, Catar e Peru. Aí sim para se classificar só uma equipe, tá, galera? Aí seria para se classificar só uma equipe, que seria uma dureza muito complicado, né? Seria complicado para se classificar aí só uma equipe. Então a gente teria um shootout triplo, mas eu acredito que o Brasil vença, tá? Torço para isso. E no grupo E, aí que eu acho que é o mais possível de todos de termos um empate triplo, México já com 27 pontos. Acho muito difícil o México ficar fora, galera, mesmo que fique em terceiro, porque daí ele se classificaria como o melhor terceiro por conta do saldo de gols, que é 27, né? Ele realmente pegou essa Indonésia e essa Índia fez saldo. Foi muito esperto a seleção mexicana, muito esperta. E a Indonésia, perdão, em segundo lugar, 2 vitórias, saldo de gols -10. E a Arábia Saudita em terceiro lugar, saldo de gols 1. A Índia, com todo respeito, tem a possibilidade da Índia se classificar? Não tem. A Índia nem isso consegue mais. A Índia nem consegue mais se classificar porque tem 0 vitórias. Então, assim, caso a Arábia Saudita vença hoje, que eu acho que vai vencer a Índia, a gente teria um empate triplo entre México, Indonésia e Arábia Saudita. Essas 3 equipes também iriam disputar quem vai direto para as quartas finais, quem irá para a chance e quem irá eliminado ou buscar aí talvez o melhor terceiro, né? E eu acho que a gente do Arábia Saudita vai fazer um saldo, né? No caso vai fazer como eu posso dizer, vai fazer um saldo de gols, fazer um saldo muito bom para cima dessa Índia, tá? O saldo de gols da Arábia Saudita já é de 1, então acho que agora contra a Índia vai fazer um saldo bem melhor, tipo uns 11, 12 assim de saldo Arábia Saudita. Acho que o melhor terceiro sai desse grupo, tá, galera? Enfim, esses são os jogos de hoje. Vamos fazer o nosso palpitômetro daqui a pouco. O que importa é que temos Brasil em campo, Brasil e Peru. Vamos torcer para a nossa seleção brasileira aí vencermos para se classificarmos para o Last Chance e jogarmos amanhã, já agora, mata-mata, galera. Perdeu, tá fora, mata-mata.
Aí Last Chance é oitavas de finais, né? Tá certo? E também hoje, depois dos jogos, será o sorteio, né, dos jogos do Last Chance e tudo mais. Agora, galera, voltamos à normalidade. Vote no presidente, vote no presida para cobrar o pênalti presidente. Então, você vai lá nessa postagem no Instagram da Kings League. Eu pego essas postagens no Instagram da Kings League e da Kings League Brasil. Então, você vai lá no Instagram da Kings League Brasil, vai nessa imagem que vai ter o link que vai te levar para você votar em qual presidente você quer que bata o pênalti. Temos 3 presidentes de novo. Na primeira votação foi Gaules, John Vlogs e se eu não me engano foi o Michel Elias, não sei se foi o Michel Elias, mas já foi o Michel Elias, eu não estou lembrado. Mas enfim, tivemos o Gal vencendo a votação, né? O Gal ele venceu a votação, bateu o pênalti contra a Espanha e errou. Depois tivemos o Kaká batendo, aí nem teve votação, né? Porque foi o Super Kaká, Kaká bateu e fez. Mas agora temos votação então entre Michel Elias, Serol e Luqueta. Eu acho que não foi o Michel Elias da primeira rodada, mas eu nem me lembro, tá? Para ser sincero, eu nem me lembro. Então, agora a gente tem aí, provavelmente, a gente tem, no caso, mas eu acho muito difícil aí não ser Gago Gol, tá? Acho que Gago Gol vai ser o presidente que irá bater o pênalti presidente, tá certo? Então, galera, vamos lá falar sobre o nosso palpitômetro. Vamos fazer nossos palpites aqui para esses últimos jogos da fase de grupos aí, últimos jogos da terceira rodada. Primeiro jogo, Arábia Saudita e Índia. Como eu disse, mais de 10 gols aqui, vitória da Arábia Saudita. Itália, eu confundo México e Itália. Itália, Argélia. Apesar de que eu quero muito que tenha um shootout triplo neste grupo, do grupo C, eu acho muito difícil a Argélia vencer da Itália. Perrotti e companhia são muito bons, então eu vou de vitória da Itália. Grupo A, Marrocos e Holanda. Aqui eu vou pelo shootout triplo e vou pela minha opinião mesmo. Vitória do Marrocos, acho que o Marrocos vence a Holanda. E na sequência, Colômbia e Chile. Acho também que a Colômbia vence o Chile. Como eu disse, vou pelo shootout triplo, mas também pelo coração, pelo que eu acho que vai acontecer. Então acho que também tem a vitória da Colômbia para cima do Chile. No caso aí, teremos shootout triplo, tá certo? E no último jogo do dia, Brasil e Peru. Brasil tem que vencer para se classificar para o Last Chance, tem que vencer o jogo, é importantíssimo. E eu falei do último vídeo, na último podcast, faz alguns podcasts, mas sobre Brasil e Catar, que eu queria que o Brasil, além de vencesse, desempenhasse, né? Tivesse um bom desempenho. Mas agora, galera, é só vencer. Tem que vencer o Peru e depois a gente conversa se começar a desempenhar bem, tá certo? Então, vou de vitória do Brasil também. Vitória da Arábia Saudita, vitória da Itália, vitória do Marrocos, vitória da Colômbia e vitória do Brasil. Todos os da esquerda, na minha opinião, vencem, tá certo? Então, hoje, galera, às 18 horas, às 6 horas da tarde, a gente terá o jogo do Brasil, tão esperado jogo do Brasil, Brasil e Peru. Depois, não é o último jogo do dia, não é o último evento do dia, né, na minha opinião, porque depois terá o shootout triplo. O evento do shootout triplo, né, que decidem os grupos, caso haja o empate triplo entre as seleções, é depois de todos os jogos da rodada, então seria depois do jogo do Brasil. Então o Brasil vai jogar contra o Peru às 18 horas. Caso o Brasil vença, o Brasil está no Last Chance e depois terá o sorteio também. Então depois de todos os jogos, ainda terá o sorteio para ver quem o Brasil enfrenta amanhã em caso de vitória. Beleza, galera? Então começa, obviamente, o jogo do Brasil às 18 horas, às 6 horas, mais às 2 horas, 14 horas começam as partidas lá. Então vamos assistir domingão, né? Todo mundo vai acompanhar. Porque vale muita coisa, né? É uma rodada que decide muita coisa. É a última rodada, tudo será decidido hoje. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês acharam desse shootout triplo. Vocês que acompanharam ontem a Kings League, o que vocês acharam desse shootout? Pra mim foi um entretenimento muito bom. Quero que aconteça hoje em todos os jogos, menos do Brasil. Quero que tenha isso em todos os grupos, menos do Brasil, tá beleza? E é isso. Eu vou nessa, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!